Salve, salve galera, eu sou o Beto e esse aqui é o podcast Passagem de Som, número 19, contrariando as estatísticas. A gente tá fazendo os cálculos aqui já há 5 meses de podcast, cara, caramba, que da hora. Obrigado a toda a galera que nos apoia, tá bom? O Passagem de Som, cara, é um podcast onde a gente convida a galera, os artistas da cena independente pra trocar uma ideia, conhecer a história dessa rapaziada que sempre é muito interessante. Espero que vocês curtam, se divirtam e interajam com a gente, beleza? Mas agora eu quero apresentar o convidado dessa noite, que, cara, hoje tem resenha. Hoje comigo aqui, a galera da revista digital Café com Teatro, Carlos Altieres. Carlos Altieres, é isso aí, Betão. Meu amigo, bem-vindo ao Passagem de Som, meu brother. Cara, primeiramente eu quero agradecer, né, ao convite, a possibilidade de estarmos aqui, né, fazendo todo um suporte aí no podcast aí, Passagem de Som, e também, lógico, levando um pouco, né, do nosso interesse aí pela arte, pela cultura, né, falando um pouco de teatro, dança, música, enfim. Hoje tem resenha, vamos falar de cultura que arte. Hoje tem. Queria agradecer o Tinho Matoso, velho, ele que fez essa ponte aí pra... É verdade, também quero mandar um abração pra ele aí, agradecer também todo o pessoal do Cerco, né. Pô, só brothers, a banda, cara, só brothers. Banda, meu... fantástica a banda, todo o procedimento ali, os caras mandam muito bem. E o Tinho, claro, né? O cara que fez a ponte aí, que nos apresentou. Então, sucesso aí a banda, todo mundo. Grande abraço aí, Cerco. É isso aí, galera. Legal. Cara, então vamos começar do começo, meu velho. Vamos lá. Quem é o Carlos? E por que Altieres? Gente, é Carlos Altieres. Bom, eu sou de Guarulhos, né? Onde nasce todo o procedimento ali da revista Café com Teatro. E Altieres uma história bem engraçada, eu acredito, porque os meus pais, quando foram me registrar, né, minha mãe principalmente, ela assistia um programa de rádio do Altieres Barbieri. Rádio, né? Com certeza AM, assim, aqueles programas. Isso, aqueles programas das antigas. Aí ela, gostava do nome, tudo mais, tinha repercussão. Bom que assim, já foi um nome artístico, né? Eu acredito que já foi um pontapé inicial ali. Ali começou tudo. E na hora de registrar, ia ser Altieres Maciel Macedo, que é o meu sobrenome. Na época tinha uma regra de ter, acho que um nome à frente, alguma coisa do tipo, né? Não sei explicar direitinho o que era. Mas, bom, na hora lá meu pai resolveu pôr Carlos, ainda bem, que é um nome que eu gosto, e ficou Carlos Altieres, né? Que eu assino como o nome artístico mesmo, o Carlos Altieres, que é um nome forte, eu gosto da história do nome, inclusive. E é isso, aí, a partir daí é Carlos Altieres que entra pra arte de cabeça, né? Tem lógica, né? A arte com todos os seus desafios, então existem alguns momentos que altos e baixos, mas estamos aí firme e forte. Legal, e qual que é a sua relação com a arte, com a cultura, com o teatro? Que momento da sua vida que você percebeu, caramba, eu gosto disso, vou fazer isso na minha vida e tal? Entendi. Betão, de muito novo, cara. A minha relação direta mesmo é com o teatro, né? Eu sou ator, diretor e produtor teatral, né? Uhum. E professor também, já dei aula, dou aula também ainda, oficinas e tudo mais. Mas desde muito criança, cara, eu assistia aqueles programas da cultura, né? Então tinha aquele Contos de Fada, não sei se você vai lembrar, acho que a galera, né, da década de 90, eu tô entregando minha idade já. Cara, pior que Contos de Fada na cultura. Na cultura, isso eu tô falando, eu tinha em torno de 7 anos, por aí, eu era muito novo. Mas enfim. Mas já chamava a sua atenção, sim, já. Sim, porque assim, tinha um formato teatral, porém na televisão, né? Aquela coisa ali meio... e daí, a partir daí, você vai assistindo, você vai entendendo algumas coisas, e eu já ia na curiosidade, né? Eu já tinha um entendimento de que eram personagens, pessoas fazendo, só que, poxa, eu vou falar, cara, que fantástico, né? Reproduz a história e fica muito ali e tal, né? E tinha, na época, os contos infantis, né? Então, 3 Porquinhos, Branca de Neve, aquela coisa toda. Então, você já conhecia a história narrada pelos livros, ou, né, a escola, os pais, enfim, e via ali no formato teatral, né? Só que reproduzido para televisão. É o que eu achava fantástico na época. Então, assim, com isso tudo eu já fui meio que, poxa, acho que é isso. Aí depois você vai crescendo e tal, aí novela, filme. Aí, cara, não, é isso mesmo. Só que, lógico, né? Com o passar do tempo, a gente vai crescendo, vão surgindo as necessidades da vida. Sim. Aí você vai trabalhando aqui e tal, né? Tem aquelas cobranças normal que o pai e a mãe fazem, né? Pô, tem que estudar, se formar, não sei o quê. Enfim.
Teve uma passagem da minha vida. É diferente você chegar pro pai e pra mãe e falar assim, eu vou ser engenheiro, e a outra, vou ser um ator, né? Eu acho que aí até hoje em dia existe esse preconceito, não sei. Eu acho que em alguns momentos pode ser um preconceito, mas em outros momentos também eu enxergo assim, né? Lógico. Eu falando. Claro. Que às vezes pode ser assim, aquela proteção do pai e da mãe, né? Porque às vezes o pai tem um certo conhecimento da dificuldade. É que, lógico, eu converso muito com amigos que são da área, alguns também que já até, inclusive, conseguem se bancar 100%, né? Na correria. Que é um privilégio. É um privilégio. Eu tiro o chapéu para todos eles, inclusive, que são... Inclusive, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo para eles isso, né? Poxa, que legal que você consegue 100%, né? Pagar aluguel, despesas no modo geral. Porque, assim, há uma dificuldade imensa da pessoa se manter ali. Então, acredito que o pai, às vezes... Por mais que... É uma proteção, na verdade. Assim, é engraçado essa proteção, porque às vezes toda área tem suas dificuldades. Você concorda? É claro. Né? Então, assim, não é porque de repente, eu vou querer ser médico, vou querer ser dentista, eu serei bem sucedido de cara, vai ter os altos e baixos, né? Só que eu acho que quando se fala de ser ator, ou bailarina, ou músico, eu acho que pega mais aquela questão, porque eu acredito que seja isso, uma ideologia do sucesso. Acho que muita gente pensa assim, só vai ser se fizer sucesso. Se tiver na telinha da Globo. Tipo isso. Entendeu? Então, aí eu acho que esse receio, nossa, e se não chegar lá? Né? Então eu já vou logo proteger de agora. E que às vezes os pais, não entendem que assim, não é só aquela mídia grandiosa. Não, tem muitos artistas, eu conheço muitos artistas, Betão, que vivem num certo anonimato, digamos assim, né? Mas, cara, vivem super bem, sabe, pagam suas contas e criam toda uma história, uma repercussão em volta daquilo que está se propondo a fazer, quando feito, bem feito, sabe? Eu acredito que quando você encara como um trabalho de verdade, eu acho que flui. Sim. Eu acho como meta, como... Isso, ter as metas, ter os objetivos e, lógico, cabeça no lugar, né? Porque quando se fala também dessa parte artística, por mais que às vezes a gente caminhe num lugar meio que, como é que eu vou chamar assim, não digo ilusório, mas um caminho que vai te levando, às vezes, para um certo glamour. Que seja... Às vezes você se depara com um glamour que é enganoso, entende? Que assim, é aquela coisinha de momento, é aquele aplauso de final de peça. Mas e o depois? Então, eu costumo até falar isso também, né? Muitas vezes, chegar lá não é o difícil, é se manter. Né? Com certeza. Né? Então, porque eu tiro como exemplo os grandes memes virais hoje da internet. Né? Que às vezes o cara... estoura com uma coisa, passa lá 2, 3 meses, depois desaparece porque ele não teve algo para dar... aparecer depois de 10 anos, cara, aonde foi parar fulano de tal. Exato, ele volta a ser mídia por conta dessas pesquisas assim, entendeu? Não, e levando em conta essa forma, essa ótica que você encara a profissão do ator e tal, do artista, aí a gente pode falar também que o sucesso é uma coisa relativa. Total. Às vezes o cara não tá na maior mídia, mas tá super feliz no rolê regional ali, da sua região, fazendo peças e tudo mais, e é sucesso também, né? Então o cara tá feliz também. Então, eu acho que isso, Betão, inclusive você tocou num assunto que me pega muito, quando as pessoas me abordam, né, para perguntar, pô, mas aí como é que tá, né? Porque as pessoas às vezes vê a gente postando, né, que estamos na correria, poxa, divulgando espetáculos e tudo mais, e já acha que você já tá no esplendor, né? Sim. E às vezes a pessoa quando vê assim, que, poxa, não, o cara não tá onde eu imaginava que ele tava, aí acha que o cara tá decadente, mas não, o cara tá super alto astral, que é o meu caso, por exemplo, sabe? Eu acho que o sucesso, muitas vezes, é o que você determina que ele seja para você. Sabe, eu não acredito que seja assim um padrão. Não, o sucesso é quem chega ali. Eu acho que é o que você falou agora há pouco. Quando você talvez esteja se realizando num contexto que você criou, dentro de uma região até, né? Eu acho que ali já é o seu sucesso. Né? O que se pode ser feito é cada dia um passo a mais. Né? Eu acho que a nossa vida é como se fosse uma escada, então cada dia um degrauzinho, você vai subindo, então esse sucesso vai alavancando, mas assim... Quando você entende que o que você está fazendo ali, poxa, gera um benefício para alguém, né? Você consegue tocar o coração de alguém, seja com a música, com uma apresentação de balé, com uma peça teatral. É igual, hoje eu faço parte de uma produtora, né, que trabalha com teatro infantil. E eu levo muito em consideração quando a gente apresenta dentro das escolas peça infantil, por quê? Porque, cara, você vê que ainda tem salvação aquela coisa da fantasia.
sabe? O aluno está ali assistindo a peça. Ele consegue viajar? Ele está comprando que ali estão os 3 porquinhos, ele está comprando que ele tem um lobo mau, sabe? E ele está comprando tudo aquilo. E às vezes a gente escuta no final das peças, quando eu crescer eu quero fazer isso. Olha, né? Então, ou então chega elogiando, sabe? As crianças, nossa, tio, adorei a peça, porque... Então, assim, é justamente você entender que, poxa vida, o que eu estou fazendo, ele... como que eu posso dizer? Ele chega num ponto, né, específico ali do espectador e causa algo nele. E eu acho que quando você chega nesse ponto... Eu acho que essa é a definição da arte, né? Eu acho. Total. Quando você consegue tocar o coração de alguém com uma música, com uma peça e tal, eu acho que você cumpriu a missão ali, né? Então, exato. Aí você concorda comigo que, assim, você é a missão da arte e ali houve o quê? Um sucesso, cara. Sim. Né? Você alcançou, então. Então, por isso eu falo muito disso, das pessoas terem cuidado, né? Com essa questão do sucesso, o glamour, ou o sucesso realmente do que você está fazendo, estar agregando algo para alguém, sabe? Está levando mesmo a mensagem. Então, eu acho que é bom, assim, o artista como um todo, ele ter essa preocupação. O sucesso não pode estar preso ou vinculado a uma grande mídia, não. Eu acho que você deve fazer o seu sucesso ali, de repente começar no seu bairro, depois estar na sua cidade, depois estar no seu estado. Porque assim, eu acho que é natural também, né? As coisas boas vão expandindo, né? Expandindo, tem as suas consequências. Exato. Muito legal, cara. Então, assim, acho que a arte tem esse poder, né, de transformar. Aí, de repente, você faz uma peça infantil, aquele menino, aquela menina lá, cara, vai levar pro resto da vida. Aquele momento, aquela experiência, né? Exatamente, cara. Então, é isso que é o legal. Porque, assim, é algo que ele vai chegar em casa contando. Eu já vi muitos depoimentos também de pais, assim, tal, que chegam depois nas escolas e chegam até nós, né, lá da produtora, o pessoal comenta, fala assim, poxa, o meu filho chegou em casa e reproduziu a pecinha que viu, pra irmãzinha. Então, quer dizer, tá vendo? Você já tá alimentando ali criatividade, né, é a questão da fantasia, é a questão da criança ver com outros olhos, né, por outros ângulos aquilo tudo, né? Então, eu acho assim, é muito importante. A arte como um todo, ela é importante porque eu percebo muito, eu vim até pensando nisso no carro quando eu vim vindo pra cá, porque tem muito, eu já vi muitas pessoas falarem assim, né? Não, a arte e tal é enrolação, é não sei o quê, enfim. Só que essas mesmas pessoas que às vezes comentam isso, quando elas se deparam com uma apresentação artística, de qualquer tipo que seja, ela é uma das primeiras que para e fala, nossa... Se emociona. Entendeu? Então, assim, o que isso vem provar? O que isso vem mostrar pra gente? É que a arte, ela tem um poder incalculável de chegar em certos pontos que às vezes a pessoa cria um bloqueio. Só que nem ela sabe que assim, é um bloqueio totalmente que pra... Vira uma chavinha ali no meio de uma peça, o cara se emociona assim. Exatamente. Você já percebeu a galera se emocionar assim? Você sente a energia da galera? A vibração, a gente sente. Eu como ator, né, que assim, eu já passei por alguns pontos artísticos, digamos assim, né, ou como produtor, ou atuando, mas assim, o teatro mesmo é o que mais me pega, né? Eu sou do teatro mesmo, sou formado e tal. E assim, estar em cena, cara, até hoje eu não sei explicar o êxtase que se entra ali. Sabe? É um momento totalmente... Porque quando eu vou entrar em cena... Aquele velho friozinho na barriga você sente ainda? Total. Tem que ter, né? Não, tem que ter. Eu acho que é algo que assim, faz parte, né? É algo que uma vez eu vi... se não me engano, foi Fernanda Montenegro falando, né? Que no dia que não der o friozinho, não vá. Acabou. No dia que não der o medinho... E não só ela, né? Grandes atores, atrizes comentam sempre a mesma coisa, né? Não, no dia que você for por ir, não, então não vá mais. Virou meio automático e já era. Acabou a emoção. Não vai mais. Porque o artista, quando ele está ali, ele está se doando, né? Então, em forma de voz, né? Em forma de performance corporal, em forma de estar se... moldando ali a um personagem, dando vida a um personagem. Então, quer dizer, tem que ter sim também a sua emoção pessoal, né? Que eu acho que é ela que agrega, ela que impulsiona a coisa. E que transmite, né? E porque aí fica aquela coisa humanizada. Então é onde você consegue sair daqui e até ali, e a conexão visual, conexão auditiva e aquele, né? Então, o artista como um todo, ele sempre tem que estar ali, no humanizado. Deixa eu te falar, você falou muitas vezes a visão deturpada da cultura, da arte. As pessoas muitas vezes não dão um valor devido, né, dentro
de um ranking ali no nosso dia a dia, as pessoas, a arte, a cultura, deixa pra lá. Mas, a gente ia falar da pandemia, quando surgiu a revista, né? Sim. O que aconteceu na pandemia, cara? Quando todo mundo tava em casa? O que salvou muitas pessoas? Exatamente. Cara, era assistir uma live, era assistir um musical, era assistir um né? filme. Exatamente. Né? Algo que já estava Isso gravado. é arte, que salvou muita gente, cara, da cabeça, né? Não, com certeza. A importância da arte. Exatamente. Então, é esse ponto que às vezes eu sinto essa ausência, essa sensibilidade das pessoas como um todo, né? Sabe aquela coisa do... Eu sinto... Quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, assim. Sabe aquela coisa do... Eu só sinto falta do meu guarda-chuva quando tá chovendo? Exato. É mais ou menos isso. Uhum. Infelizmente. Para muitos, infelizmente é isso. A arte acho que é isso, né? E não devia ser. Mas você acha que é cultural isso? Você acha que não é devido à formação do brasileiro não olhar? Por exemplo, cara, assim... Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, mas espero que vocês me entendam. Por exemplo, eu morei 12 anos no Paraná. E aí eu frequentei muito Curitiba ali. E aí, cara, o acesso ao teatro, o acesso à cultura, à arte, ao museu, era muito mais fácil. Sim. Por ser uma capital. Então isso a galera já respirava um pouco mais de arte, de cultura. De repente, essa formação... A galera do interior não tem tanto, porque é caro ir para um teatro, às vezes é caro ir no cinema. Sim. Eu acho que é meio cultural também. Ninguém faz questão de formar as pessoas para ter essa visão. Exatamente. Não, mas isso que você falou é real. Há sim essa cultura, essa, sei lá, como se fosse um certo... Ou até mesmo criar mecanismos, né, para que leve a população de baixa renda a ter esse acesso, né? No modo geral, inclusive, né? Sim, sim. Então, sim. Acho que há um pouco dessa questão assim cultural, facilitar para um lado, dificulta para o outro, porque realmente você tem alguns lugares que a gente chega, algumas cidades às vezes, que as pessoas vão ao teatro ou aos eventos culturais, né, que a cidade às vezes elabora de uma forma muito natural, né? Elas vão ao teatro, bom, né? E às vezes isso acontece até muito perto da gente. Às vezes você vai num teatro X em São Paulo, que, nossa, tem um fluxo bacana. E de repente num bairro bem próximo que também tem um teatro, já não tem tanto esse fluxo. Então quer dizer, há ali alguma, né, a se identificar ali uma deficiência para poder, né, talvez desenvolver uma forma de divulgação, talvez, ou ter um método de incentivar, né? Porque também eu sinto também essa falta. Motivar a galera, cara, legal. Porque, cara, isso é unânime, cara. Uma vez que você entra numa sala de teatro ou assistir um filme no cinema e tal, as pessoas, elas se contagiam, elas se conectam com aquilo, né? Então, às vezes, falta o acesso, levar as pessoas a essa oportunidade, né? Exato. Então, exato. Porque, assim, eu vejo muito, quando a gente faz, inclusive, o teatro dentro das escolas, né? O teatro infantil, isso eu percebo legal. Ali é uma formação, né? Você já está formando ali um novo público, né? Para ele ter o entendimento da necessidade de estar ali, de assistir, de apreciar uma peça de teatro, enfim, né, de todo aquele contexto. Então, você ali tem uma formação. Agora, quem talvez já esteja numa, sei lá, tem uma certa idade, digamos assim, não teve esse acesso lá atrás, então, tem que ter também para eles um método, né? Sim. Eu falando para atrair. Porque eu falando isso, eu lembro a primeira vez que, deixa eu ver, que meus pais foram ao teatro, né? E no dia que eles foram, foi uma peça minha que estava em cartaz, né? Lá em Guarulhos, chamada Deu a Louca no Agreste, né? Foi uma peça que eu escrevi, atuei, dirigi, enfim. A peça bem grande, bem complexa, né? Deu a Louca no Agreste. Ela foi inspirada naquele filme O Homem que Desafiou o Diabo. Sim, sabe? Sim, então sim. Tem inspirações ali, então tem o capeta. As referências ali. Tá, aquela coisa de Agrestina, né? Sim. Né? E, inclusive, na época, assim, só aproveitando aqui para falar um pouco dessa peça, que eu gosto muito dela, na época ela ganhou um festival de teatro em Guarulhos, né? Foi melhor espetáculo, melhor texto, né? Então, assim, foi uma repercussão muito boa. E eu lembro que quando nós estávamos no festival, ia ter uma apresentação do nosso espetáculo, e nós fizemos uma força ali, alugamos um ônibus para ir a alguns amigos, né? E dentro, assim, ali estavam meus pais, primeira vez que estavam indo ao teatro, e muitos amigos. E você sente que a pessoa, de repente, nunca esteve ali, mas quando entra, é aquela coisa mágica, né? Sim, mesmo sendo adulto, cara. Sabe? Então, assim, desde a entrada, a recepção, aí vem as cadeiras, né? Aquelas luzes que apaga e abre-se a cortina. Então, assim, é um conjunto de fatores,
né, artisticamente falando, que contagia e contagia assim. Não tem idade, não tem crença, nada. Quando chega ali, pega de dentro para fora, né? Sim, então, assim, isso que é o legal de fazer a arte, no caso. Seja ela teatro, dança, porque eu também já dancei já em companhias de dança. Então, assim, a sensação é sempre a mesma. E lógico, aí quando você vê que a pessoa assistiu ali, compreendeu a mensagem, né? Ou até mesmo tirou uma mensagem que até você não sabia. Ela chega, nossa, aquele tal cena, eu vi tal coisa. Eu disse, nossa, é verdade. Eu não tinha percebido isso. Então, assim, cara, cheguei lá. Que legal. Sabe? Então, assim, pra mim, não tem explicação. Quando tudo esse conjunto entrelaça e você chega nesse ponto, sabe? Muito legal, muito legal. Hoje em dia você ainda escreve, você... Sim, inclusive... Qual é o seu projeto? Quais os projetos atuais, assim? Bom, A gente vai falar da revista ainda, cara. Claro, A gente chega lá, Não, como você achar melhor aí. aí. Você falou de uma peça sua, hoje em dia você ainda escreve? Sim. Roteiro? Eu inclusive, eu estou escrevendo um espetáculo para... Assim, é um dos projetos, né, para esse ano. Então, pretendo, acho que até o segundo semestre, a gente começar a moldar ele para poder criar estrutura e tudo mais. Mas eu tô escrevendo um monólogo, né? Para mim, eu mesmo quero estar em cena ali com um monólogo, meio fazendo uma mescla de fantasia e realidade. Então, um spoilerzinho aqui já. Boa, legal. Então, assim, estou escrevendo, eu gosto muito de escrever. Faz um tempo que, como eu te falei, né? Quando a gente está, infelizmente, como às vezes a gente não consegue se firmar tanto naquela questão artística de vamos dizer assim, se manter financeiramente, a gente acaba abrindo o leque, né, indo para outros caminhos também, né? Hoje eu sou social media, né, trabalho com marketing digital, tenho uma loja online, né, também, enfim, de outras coisas que eu faço. Então a gente acaba, às vezes, engavetando alguns projetos. Como você não vive exclusivamente do teatro e tal, você então acaba protelando ali. Exato, aí é onde a gente acaba engavetando, né? Algumas coisas. Não é o correto, mas às vezes a gente tem necessidade de fazer isso. Até porque um projeto para andar, existe um custo. Então, qual é o maior desafio de você, desde a elaboração da ideia inicial e colocar num palco, assim? Qual que é o maior desafio, assim? É financeiro, é recurso? Ainda é. Porque às vezes você tem uma baita de uma ideia muito louca. Sim. E não consegue... Porque... Você tem amigos que passam por isso também? Sim, nossa, inúmeros, inclusive. A própria produtora mesmo que eu faço parte... Posso falar o nome dela aqui? Claro, por favor. 25 Produções. 25 de Guarulhos também? Não, eles são da Moca, né? Na Zona Leste. 25 Produções. 25 Produções é uma produtora que trabalha com teatro infantil, né? Personagens pra festa e tudo mais. Inclusive, um abraço aí pro Aislan e pra Gabi. São meus amigos lá da produtora, inclusive eles são os responsáveis, né, pela produtora. E assim, eles mesmos já colocaram peças em cartaz, né? E até pensam depois da continuidade em algumas peças em cartaz, só que assim, esbarra em custos altos, sabe? Desde você ter ali o espaço no teatro, que não é barato, né? O custo de logística, aí tem elenco, aí tem figurino. Toda a produção. Toda a produção. Então assim... Eu tiro o chapéu para as produtoras que conseguem fazer a produção acontecer de forma totalmente, digamos assim, por conta, sabe? São poucas que conseguem, né? Muitas vão, inclusive, tropeçando muito. O produtor, o responsável pela companhia desembolsa muito dinheiro. E às vezes o cara tem o retorno da bilheteria depois? Será que... No começo, assim, geralmente de início fica 0 a 0. Às vezes o que ele consegue fazer é tapar o buraco que ele abriu ali na vida financeira dele, entendeu? E depois, lógico, se emplacar, né? Se a peça alavancar, aí ele começa a ver alguma coisa. Começa a ver mais resultado. Mas de princípio assim, a gente sempre, a parte teatral sempre esbarra nessa questão. O recurso financeiro mesmo. Recurso financeiro. E essas leis de incentivo, assim, Paulo Gustavo, essas paradas, os caras... Você já participou de alguma coisa assim que... Ainda não, eu sou inclusive... Porque é um projeto que tem todo um trâmite ali, sim, né? Às vezes sim. você não consegue... Tem trâmite fiscal, tem toda a parte de elaborar o projeto, né? Não é simples, é complicado. Inclusive existem empresas, pessoas que... Especificadas... especialistas. Como elaborar um projeto. Tal. Exato, entendeu? Para esse segundo semestre, até para o Café com Teatro também, eu estou vendo algumas parcerias
para desenvolver projeto, né? E também, lógico, para tentar conseguir alguma parceria da iniciativa privada, né? Parceiros mesmo que queiram abraçar o projeto, assim como você tem os seus parceiros, inclusive aí parabéns por vocês apoiarem, né? O projeto Betão, que é muito amigo, importante. só brother. Mas é isso, mas é assim começa mesmo, né? Eu acho que o amigo tem que, assim, o seu amigo que tem que acreditar em você. Primeiro passo, né? E daí a gente expande a coisa. E eu tô com a nova, digamos assim, essa nova empreitada da revista Café com Teatro, né? A gente está entrando com essas possibilidades, né? Abrindo aí as portas para quem queira ajudar, contribuir, né? E também vamos elaborar um projeto para poder tentar essas leis. As leis em si, falando assim no modo geral, né? Também não sou um expert nas leis, mas assim, conheço alguns amigos que conseguiram colocar alguns projetos para rodar à base de lei. É bacana, depois que você consegue estrutura, né? Dá para desenvolver legal, tá? A gente não pode também só tacar pedra não, porque tem sim algumas coisas que acontecem de maneira bem legal, bem limpa, né? E você consegue realmente colocar ali o seu trabalho em prática, né? Ganhar o seu também, lógico, e levar a visibilidade e levar para frente, né? Aquilo que você se empenhou a fazer, né? Porque assim, eu torno a dizer, o pessoal que é da arte aí me conhece, é complicado, é difícil. Cara, é muito complicado. Aqui a gente, no Passagem de Som, a gente acaba convidando várias bandas da cena underground, da cena independente, e a gente sempre bate nessa tecla, cara. Como é difícil, você tem uma ideia boa, você tem um produto legal, você tem uma cena legal, só que esbarra na grana, não tem jeito, né, cara? As bandas independentes, os artistas, é sempre um grande desafio. Mas, cara, deixa eu te falar. Então, cara, como que surgiu a revista digital Café com Teatro? Conta pra gente essa história aí. Qual foi essa inspiração aí? É história, hein? Ó, a gente chegou, né? Falou que ia chegar. É história, viu? Beto, Café com Teatro, ela nasce de uma ideia. Eu tô falando de... Deixa eu ver. Nós estamos em 2025, né? É coisa de 15 anos atrás, mais ou menos. Ou até mais. 2013 pra cá deu 12 anos, né? 12 anos. Então tá na casa dos 12 para 13 anos. Eu estudava no Escola de Teatro Macunaíma, né, onde eu me formei como ator. Isso é em São Paulo? Em São Paulo. Teatro Escola Macunaíma. Aí, na época, eu via, dentro da escola tinha uma lanchonetezinha, né? Aí os alunos se reuniam ali para bater um papo, tal, passar um texto, que às vezes é dia de apresentação e tal. E eu falei, poxa vida, eu vou montar um café. Na época estava muito famoso aquele lance de lan house. Sim. Lembra? Tava em alta, né? Aquele monte de computador. E existiam algumas lan houses que eram cafés, né? O cara tava tomando café, já acessava ali um computador para fazer um trabalho, enfim. Eu falei, poxa, eu vou criar um café e vou fazer um palco no meio. E o cara tá tomando café e entra um ator lá, faz uma cena. Passa um texto. Aí foi, cara... Aí veio café com teatro. Teatro, muito legal. Né? Beleza, então a ideia era essa, que ainda é. É um projeto que tá só engavetado, mas ele vai sair do papel. Legal. Se Deus quiser. Então, beleza. Aí estávamos ali, eu com os meus pensamentos. Você, né? E você. Eu costumo dizer assim pro pessoal, olha, se um dia você me vê conversando sozinho, como eu sou empreendedor, né? Então, é porque eu tô em reunião. Então, não vai achar estranho, não. Então, eu estava ali, aí beleza, elaborei na época, assim, eu sempre fui muito sonhador e eu sempre acreditei muito nos meus projetos, né? A gente esbarra em algumas dificuldades, mas eu sempre tropeçando, a gente vai seguindo. Cheguei a fazer alguns orçamentos, né? De locação, de espaço, tal. Aí eu falei, não é pra agora, né? Aí esperei me formei, criei minha produtora de teatro, minha companhia, na verdade. Escrevi uma peça chamada Preto no Branco. Ficamos em cartaz um bom tempo, fomos para Suzano, Itu, Guarulhos, enfim. Fizemos um bom turnê na época. Aí ficou engavetado. O café fisicamente ali e tal. O projeto em si, como eu comecei a focar na companhia de teatro, né, chamada Companhia de Teatro Atuar, que também ainda é minha, ainda é algo que a gente vai também, assim, sempre mantendo meio que na sequência as coisas, né? Pra não perder nada de vista, né? Aquela coisa, né? Então, fui mantendo e tal, aí beleza. Aí, a gente entra na questão financeira da coisa e tal, eu comecei a trabalhar em empresas, aí já sabe que quem trabalha CLT
né, nada contra, mas passei ótimos anos também dentro de empresas, mas limita muito, né, para quem almeja a parte artística, né, porque segunda a sexta, horários pontuais e tal. Então, beleza. Aí... Você não consegue sair por uma turnê, por exemplo. Aí chega um momento que eu falo, não, eu vou pedir as contas e vou meter as caras. Aí foi quando eu fui lá, falei com o meu chefe, hoje o grande amigo Nilson. Aí eu pedi as contas, saí da empresa e fui, né, correr atrás com a companhia e tudo mais. Beleza. Vai andando, eu acabo novamente nas questões ali financeiras, eu monto uma empresinha a paralela ali, onde eu vou trabalhando, vou articulando tal. As coisas vão acontecendo. Até aí, normal. Aí eu volto a pensar no projeto Café com Teatro, que foi, poxa, agora rola. Então, né, tem que dar uma grana para investir num espaço, algo pequeno e tal. Na época, minha esposa até trabalhava num salão de cabeleireiro, e perto da onde eu trabalhava lá na época, tinha algumas possibilidades, eu já estava começando. Tava namorando ali no espaço tal. Passa o tempo, a gente, alguma coisa não firma e tal, por várias questões, assim, que não vem ao caso, mas assim, a gente vai limitando, enfim, para chegar aonde nisso tudo? Na pandemia. Aí chega na pandemia, aí que não dá mesmo, né? Aí travou todo mundo, né, cara? Exatamente. Aí houve o lockdown, né? Necessidade de ficar em casa. A gente não sabia o que ia acontecer, cara. Era foi muito estranho, cara. Não, foi algo sinistro. Eu lembro que, na época, eu estava prestando serviço para um amigo meu, da editora. Eu auxiliava ele nas entregas, né? Sim. E eu lembro que eu tinha ido lá cuidar lá da editora dele lá, na quarta-feira. Tinha entrega para fazer. Aí eu indo embora na quarta, já noticiou no rádio que no dia seguinte não era pra ninguém ir pra rua, que não sei o que. Eu falei, nossa, que loucura. Aí, foi uma loucura. E nisso, ficou todo mundo indicado naquela coisa, né? Nesse momento... Estava quase eles tirando do papel ali e teve que parar por causa da pandemia. Já estava assim, bem elaborado o projeto, sabe? Tava mesmo agora só os ajustes, né? Necessários para que a coisa, de repente, já desse um passo mais grandioso, digamos assim, né? Enfim, quando aquilo acontece, a gente começa a ficar em casa, a gente começa a ver que as necessidades dos artistas, né? Então é live daqui. Começaram as lives. E tal. Aí eu falei assim, eu vou transformar o Café com Teatro num blog, né? E o que eu faço? Eu vou abrir portas para esses artistas que estão dentro de casa, falar o que tá fazendo, né? Aí eu começo a entrevistar um aqui, outro ali, né? Divulgar as lives e tal. Então a ideia do Café com Teatro digital, a revista digital, até é por isso que eu levei esse nome. Revista digital. A revista digital, porque a ideia vai ser um portal, né? Ela vem cercada das redes sociais, porque hoje é onde está a força da internet, mas também ela vem com um site, né? Onde vai ter o conteúdo, a divulgação, uma revista mesmo, onde você vai lá, vai folhear, quero ver teatro, você vai clicar, vai ver teatro, quero ver dança, enfim. Então nasceu com esse intuito. O digital nasceu com esse intuito, em apoiar esses artistas, a divulgar o que estava fazendo ali naquele momento, né? E trazer ele para bater um papo com o seu fã, o seu espectador, enfim. Aí eu comecei a fazer o quê? Entrar em contato com alguns artistas, né? Para fazer uma entrevista. Na época não podia ter esse tete-a-tete, né? E era WhatsApp. Aí, no caso, para a revista, o que eu fiz? Eu fechava com o artista, mandava o questionário por e-mail, ele me respondia e eu publicava. Então foi nessa jogada. Então não tinha nem vídeo assim, você conversando com a galera? Não, eu não cheguei, eu não consegui. Eu fui mesmo na escrita mesmo para ficar uma coisa mais formato revista, sabe? Sim, e tem uma repercussão interessante. Por quê? Porque no site, lá no blog, ia a matéria escrita. Só que aí o artista fazia para mim uma chamadinha. Gente, fez lá uma entrevista lá para revista digital Café com Teatro, lê lá na íntegra e tal, colocava os links, né? E deu uma fluidez muito boa, inclusive, sabe? Teve uma procura boa de outros artistas para divulgar espetáculo, né? Aí, beleza, eu falei, poxa, legal, fluiu, né? Então, assim, ali eu descobri um outro formato, né? Que também super funciona. E aí foi onde eu falei, agora eu vou atrás dos artistas. Aí foi a pandemia foi passando, né? Foi aquela coisa, graças a Deus, foi diminuindo e tudo mais. Aí eu falei, agora eu vou entrar em contato, né? Agora eu quero fazer algo maior, né? No sentido de entrevistar um artista, fazer a cobertura de um evento, né? Então fazer o backstage de uma apresentação, enfim. Legal. Então a ideia foi surgindo assim. Novamente, por questões financeiras a gente vai esbarrando, né? Porque aí site, custo e tal. E eu acabei também assim, a gente coloca na balança algumas coisas, né? Lógico, a gente também tem que ter algumas coerências. Quando
toma essa dimensão, aí eu falei, não, mas eu também agora preciso levantar grana, porque eu gastei o que eu não tinha na pandemia, né? Ficou todo mundo em casa, mas as contas chegam, né? Foi, não tinha isso. Eu falei, não, comer. enfim, pagar água, luz, gás, condomínio. Então, quer dizer, aí eu vou dar uma focada na parte financeira da coisa, né? Porque eu precisava de uma grana para pôr nisso. Aí eu dei uma focada no trabalho, mantive, não congelei o projeto, mas mantive ele ali acontecendo bem na moitinha, sabe? Então um postzinho aqui, uma divulgação e tal, coisas menores. Beleza. Aí isso vai acontecendo, graças a Deus a gente chega num ponto de estabilidade. Aí eu falo, não, agora 2025 a gente retoma com força total e é o que a gente vem fazendo agora. Então por isso que você falou que você está reiniciando um trabalho. Exato, entendeu? Então por isso que agora, assim, para valer, a gente chega num novo patamar da coisa, né? Uhum. Eu acho que assim, eu sou muito otimista com tudo que passou, sabe? Eu não me chateio, não. Falei, nossa, quantas vezes eu engavetei, quantas vezes eu parei. Não, eu acredito que tudo foi, inclusive, aprendizagem. Porque hoje eu reparo em algumas coisas que lá atrás eu tentava fazer meio que nas coxas, na pressa, para poder fazer alguma coisa, e eu fico às vezes pensando, ainda bem que não fiz. Porque talvez eu tinha queimado uma carta muito especial, sabe? Sim. Tudo tem um tempo certo, né, cara? Eu digo assim, até no sentido de entrevista, sabe? Eu consegui chegar a alguns contatos muito bons, né? Eu fiz muitas parcerias de já ter contato. Só abrindo um parênteses, segura aí. Só uma curiosidade minha, quando você estava falando, surgiu essa curiosidade. Os artistas que você procurava, qual era o processo? Você tinha esses contatos já? Você batia na porta? Você ligava, eu sou o Carlos, tem uma revista... Como que é esse processo, assim? E qual era a recepção da galera? Tipo, todos aceitaram de boa? Teve aqueles meio babaca e tal? Não, como foi isso aí? Então, eu tenho uma política minha, né? Política, assim, entre aspas. Mas, assim, uma das minhas ideias com a revista Café com Teatro é abrir as portas, principalmente para quem está começando, né? Então, é o conceito do seu projeto. Eu tenho essa preocupação, sabe? Em poder dar voz. Então, assim, eu invisto nessa revista para que ela chegue num nível de visibilidade, justamente para que o pequeno chegue lá, apresente o seu projeto e consiga, sabe, expandir também. Uhum. Então, minha prioridade é essa, com a revista Café com Teatro. E quando chegar lá, lembrar da gente. Com certeza, que é isso, Betão? Porra, você tá maluco. Então, assim, o caminho que eu tô trilhando, né, é esse, né? Lógico que, os artistas já consagrados também têm porta aberta, mas assim, eu tenho esse pensamento, sabe? Que de repente o cara tem uma banda, o cara tem uma dupla sertaneja, porque assim, o Café com Teatro, só uma curiosidade aqui, as pessoas às vezes me perguntam, Café com Teatro, você fala só de teatro? Não, né? Da arte como um todo, tá? Inclusive a arte, aquela arte que a gente às vezes não considera arte, sabe? Eu vou usar aqui um exemplo que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de culinária, por exemplo. A arte da culinária. Então, eu vou entrevistar um chefe, sabe? Sim, eu vou entrevistar aquela Dona Maria que faz aquela comida de casa mesmo, sabe? Porque tudo isso envolve a arte ali. Eu visualizo assim, sabe? Então, a ideia é justamente essa, abrir esse espaço, né? Só que, lógico, a gente também precisa ter, às vezes, um empurrão. Então, Então, o que eu fiz? Respondendo a sua pergunta. Até hoje eu faço isso, né? É a cara de pau. Eu entro na rede social do artista, ou da produtora, já peço um contato ali, quem é o mais próximo, já mando um e-mail, ou mando um WhatsApp para quando me fornece um WhatsApp, explico, né? Nós somos uma revista digital em ascensão, em crescimento, que estamos ali com a finalidade de divulgar, disseminar a arte, né? Alguns artistas que a gente consegue ter o acesso, que já tem algum nome, a gente já pede mesmo uma parceria numa entrevista, né? Uhum. A gente já vai bater um papo ali e tal, desenvolver alguma coisa. E eu também vou muito atrás dos artistas anônimos. Então eu tô ali pesquisando na internet ali, eu dei uma fuçada nos sites de venda de ingresso, aí eu vejo lá umas peças. Eu entro em contato com a produtora da peça e falo, divulga aqui com a gente, né? A gente abre aqui espaço, tudo é gratuito e tal. Aí o produtor, o artista ali vai lá, me manda release, me manda as fotos, a gente divulga, né? Aí, em contrapartida, quando há possibilidade, né, o que a gente faz? A gente já fecha, vê com o elenco, por exemplo, vou usar um exemplo de peça de teatro. Então, fechei ali a gente vai fazer uma divulgação, uma parceria com uma peça de teatro X. A gente vai no dia da apresentação, então a gente vai bater um papo com os atores antes, fazer um backstage, sabe? Ali. Mostrar ali os bastidores, vamos entrevistar as pessoas que foram assistir a peça para saber a opinião.
sabe? Então a gente vai juntar esse conteúdo, né, de uma forma de divulgar aquele espetáculo e divulgar a arte como um todo. Então ali você está batendo um papo com quem foi assistir, não é só sobre o que ela assistiu, é o que ela acha daquele universo que ela está passando ali. E do artista, a gente vai justamente abordar o quê? Divulgar ali aquele trabalho dele e também entender, né, como é que estar ali, né, aquele momento, aquele dia. Então, assim, o nosso intuito maior é esse, né? Até porque, agora voltando aqui, falando do cerco, né, do Tinho lá. Meu, eu tava em Caraguá, cara. Eu fui lá passar um final de semana aleatório. Eu tava sem equipamento, sem identificação nem nada. Aí eu cheguei lá e falei, poxa, teve o Pelados em Sanja. Que né? é outros brothers sensacional. Também. Os caras tocaram no meu aniversário, cara, no casamento. Imagina uma bagunça. Eu quero, inclusive, bater um papo com eles depois, ó. Já fica aí sabendo, hein? Porque os caras são sensacionais. Meu, é divertido demais. É muito legal, cara. Aí... E é legal que o show deles são duas partes, não sei se rolou isso lá. No primeiro bloco os caras tocam tipo um pop rock bem certinho, normalzão. Eu falo, mano, o show ok, legal, os caras tudo bom, sabe? E daqui a pouco, mano, vou dar um intervalo. Quando os caras voltam, os caras já voltam de Mamonas, tocando terror e tal, muito legal. Quando eu cheguei trazer os caras aqui no podcast, velho. Meu, imagina. No dia que eu cheguei lá, fui com minha esposa, assim que a gente chegou lá, já tava tocando Mamonas, já estava no formato Mamonas. Aí eu fiz lá uns takes e tal, né? Fiz uma chamadinha, porque eu falei, eu tô aqui, mas não vou perder essa oportunidade, né? Então eu fiquei lá no cantinho do palco lá, fiz uma chamadinha, gravei eles e tal, aí depois entra o cerco, que, poxa vida, que é aquilo, né? É muito bom, cara. Muito bom, os caras mandam muito bem. Inclusive o baterista lá, qual é que é o nome dele? O batera dele. O Andrei, atual Andrei. O Andrei. Ele, na empolgação, já na penúltima música, ele quebrou a baqueta. É normal, né, Andrei? É normal. aí eu consegui um pedacinho pra mim, eu tô com ela lá em casa. Eu peguei o adesivinho lá e o pedacinho da baqueta. Inclusive, ele postou esses dias, que agora a baqueta tem um nome, o cerco, né? Tosterzinho ali, não vi isso aí. Eu já até comentei, eu quero uma agora com o nome. Fica ao vivo o pedido aqui, né? Por favor, hein? E Andrei assim... Castro. Não, o cara manda muito bem, né? Figuraço. E, enfim, aí ali eu já fiz também os takes e, cara, e assim, aí é justamente essa necessidade, sabe, de estar ali. Aí você mostra o bastidor, sabe, você mostra todo o trabalho que é por trás daquilo. Então, assim, o nosso foco é abrir as portas para geral, né, desde o ator que já está lá no topo, né, que queira, inclusive, contribuir com a gente, porque os grandes nomes, artistas, músicos, enfim, sempre nos dá essa alavancada, digamos assim, mas também é prioridade nossa, né, abrir o espaço para os artistas que estão iniciando, sabe? Então, assim, inclusive você que é artista e está iniciando, está assistindo o podcast aqui, Passada de Som, gente, entrar em contato lá pelo Instagram, você que está com um espetáculo em cartaz, você que está com um espetáculo de dança, você que é cantor, solo, dupla, banda, sabe? Você que é artista plástico, enfim, sabe? A ideia é essa, né? É expandir, às vezes levar essas artes, que às vezes não chegam em alguns pontos, né? Artes plásticas, por exemplo, em alguns lugares não chega, ou chega distorcida, né? Ou então o artista que está, poxa, o artista de rua, aquele cara que faz artesanato, aquele cara que é palhaço, sabe? Então, assim, chegar nesses lugares, sabe? Mostrar e estar com eles aí na estrada. É dar as mãos mesmo, né? Acho que é isso. É isso aí, cara. Aqui, ó. Então, o cara que quer divulgar o seu trampo, assim, seu trabalho, sua peça, sua banda. Você tá com uma foto aqui, ó. É o Diego aqui, é você, Diego. Isso aí, ó. Cara, entrar no direct lá do Café com Teatro. Isso. Mandar o release, falar a data. Daí você desenrola com a pessoa no WhatsApp. Que a gente desenrola porque, assim, dependendo do espetáculo, a gente pede que a pessoa mande um videozinho, né? Fala, galera, estaremos tal dia. Eu até falei isso pro Tinho também, né? Então, assim, é algo que a gente já deixa aberto. Uma chamadinha, assim. Faz a chamadinha que a gente vai postar, faz em collab, que fica uma coisa bem bacana, né? Então a gente posta e logo o release também, que a gente já faz também os carrosséis, enfim. Né, tudo isso por conta nossa, a gente desenrola, porque a ideia é essa mesmo, é abrir a porta mesmo, assim, sabe? E quando você faz essa intervenção assim nos bastidores, o equipamento que você usa? Celular, luz, microfone, qual que é o recurso que você tem para fazer as entrevistas? Hoje nós estamos assim, a gente trabalha com os microfones lapela, né?
Tenho também um de mão, porque às vezes é uma entrevista, um bate-papo mais rápido, né? Legal, Então é uma coisa de mão assim, mais rapidinha. Quando temos a oportunidade de ter ali 15, 20 minutos com os artistas ou o artista que vai poder sentar com a gente coloca uma lapela, faz algo mais, né? Quando é algo, não tem que ser bate-pronto ali, aí já é de mão mesmo. Celular, o estabilizador, né? Eu tenho meu irmão que é meu produtor, ele ia vir hoje, só que o meu irmão é a mesma pegada que eu, né? Ele é caminhoneiro. Uhum. Então ele me auxilia, também me dá um suporte aí, mas ele é caminhoneiro. E hoje ele pegou uma viagem que acabou enrolando ele lá e ele não conseguiu vir comigo. Mas um abraço aí, Dácio, também. E o que acontece? Aí a gente chega com esse, né, equipamento assim, o mais, digamos assim, compacto possível, né? Porque a nossa ideia também não é não atrapalhar, né? Quando a gente às vezes está lá em bastidor, né, a gente entende que tem toda a concentração. Tem um momento ali que exato. Então tem aquele momento de concentração, de a pessoa estar ali. Então a gente vai o mais compacto possível, chega lá, faz um takezinho, né, para às vezes mostrar ali. Quando tem a oportunidade de ser algo mais elaborado, a gente elabora também. Então, enfim, mas tudo vai depender da dinâmica, ali da dinâmica, a logística que também eles vão nos apresentar. Fora isso, aí nós temos a possibilidade de marcar um dia para fazer uma entrevista mesmo mais tranquila. Um bate-papo. Eu já vi esse formato também. Você já trouxe um cara mais formalmente. Exato. Assim, então a gente conseguindo. Então, não, eu tenho tal data, dá para fazer, então a gente faz, né? Inclusive, aproveitando aqui falando sobre isso, um dos projetos que está caminhando aqui em 2025 da revista Café com Teatro é criar uma estrutura assim feita sua, né? Que inclusive parabéns aí, parabéns ao Duda também pela iniciativa. Um dos melhores estúdios do Vale, cara. Cara, muito bom, bonito e assim, resume toda a necessidade, né? Para você poder transmitir a ideia. Então o Café com Teatro ele vai também virar assim algo no formato... Era um podcast para você. Podcast, exatamente. Tudo a ver com o seu projeto, né, cara? Então... Aí, Duda, já conseguiu um cliente para você já, Duda? Vamos bater um papo aí, Duda. Né? Não, brincadeira à parte, mas tem tudo a ver com o que você faz, cara. Porque é o projeto pro segundo semestre, inclusive. Que legal, né? Que legal. Transformar num podcast. Porque assim, na verdade, Betão, são algumas ideias que existem, né? Porque tem a questão... Aqui... Foi? Aqui tá escutando? Eu não. Eu tô sem áudio aqui. Tá normal? Acho que só o seu fone que falhou, hein? Então, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho alguns formatos que eu estou... Eu falei que é o melhor estúdio, começa a dar pau aqui nas coisas. Caramba, velho. Aqui no caminho. Foi no fone mesmo. Não, mas tá tranquilo, tô ouvindo. Tá escutando, beleza. Aí fizemos a propaganda aí do... Não, mas é bom mesmo. Não, é lógico, acontece. É ao vivo, né? Ao vivo é isso, cara. Sim. Mas então, indo por esse caminho da gente ter o formato podcast, a gente está elaborando, inclusive aí, teatros que queiram fazer parceria com a revista Café com Teatro, nós estamos atrás de um parceiro que ceda o espaço teatro, né, para que esse bate-papo aconteça no teatro, sabe? Nossa, que legal. Porque a ideia é essa, né? A gente o fundo do podcast é o teatro. Nossa, isso é legal. Aí, inclusive, porque assim, eu já tô logo deixando aqui claro, porque aí vai que aparece um patrocinador, né? Então, gente. Porque a ideia, não, esse espaço é para isso mesmo. Porque a ideia é justamente essa. É um formato, né? Mas que, de repente, um pouco diferente desse formato aqui. Então, dentro de um espaço teatro, né? Palco e tal, a gente senta ali, tomar um café. Né? Aqui não pode faltar o café, não pode faltar o café. A gente toma uma de repente com uma plateia, sei lá. Exato, então são todas as ideias que estão no papel, isso que você está falando também já está no papel, porque é interessante, de repente você tem a plateia ali, quem está assistindo ao vivo, mas quem está assistindo ali pessoalmente ou transmitido, né? Uhum. Então assim, são os caminhos que a gente quer trilhar aí para 2025. Tem tudo a ver com o conceito do projeto. Mano. Então, é isso, cara, a gente está, assim, confiante, né, determinado a fazer. Aí agora é um passinho por vez, acho que o segredo também é não se afobar, né? Cara, não se afobar, fazer a leitura ali do momento, mas nunca deixar de sonhar. Eu acho que assim, você falou, eu sempre fui muito sonhador. Uhum. Eu também sou nessa pegada, cara. E às vezes causa estranheza pra quem tá perto da gente. Fala, nossa, esses caras são loucos, velho. Sim. Mas, cara, é o que move a gente, né, cara? É o sonho, é alimentar. E eu tenho... Cara, eu tenho uma parada que acontece comigo, quando eu vou entrar num projeto, eu brinco com as pessoas, tem que queimar o coração.
Quando sabe, o peitão explode, caramba, aquele sentimento, mano, é isso. Mas tudo converte, não, vai dar tudo errado. Não, mas dentro do coração, não, a gente consegue fazer. Exatamente. E a coisa se torna real, né? Acho que é tudo parte desse sentimento, né? De sonhar, tudo começa na ideia, né, cara? Tem que sonhar. Eu acho que fica aquela coisa, é o combustível, né? Combustível, é o combustível. Acho que assim, o homem, a pessoa que não sonha, ela já tá, assim, 50% até mais morta já, né? Sim. A pessoa que tá ali só fazendo por fazer, já no automático, né? Então, assim, acho que você tem que sonhar, ter esse sonho em mente, no sentido, assim, já desenhado, né? E trabalhando com aquele propósito, né? Sim. Lógico, vai acontecer mudanças, né? Assim como o meu projeto mesmo, Café com Teatro, já tomou alguns caminhos diferentes, já era para ser um café, já foi um blog, e agora hoje está com outro formato já. E agora vai se tornar um podcast. Você está entendendo? Então, eu acho assim, sonhar e se permitir, dentro do seu sonho ali, você ir se moldando, né? Talvez se moldando à realidade, talvez se moldando à necessidade, né? Qualquer necessidade, né? E eu carrego isso para mim, que eu aprendi no longo da vida, que, assim, você precisa também ter uma missão, né? Então, o que eu quero levar? Né? Eu acho que você também tem que... Qual o legado que você vai deixar? Exatamente. Né? Eu acho que eu também penso muito nisso, cara. Eu acho que, inclusive, quando nasce a revista Café com Teatro, ela nasce de uma necessidade disso, sabe? De deixar algo... não seria... como é que eu posso dizer? Não seria uma necessidade de ter um busto na praça. Não é isso. Mas, assim, é deixar algo que contribuiu, sabe? Aquela coisa que, poxa, plantou a sementinha e contribuiu de repente, ali surgiu novos artistas, né? Ali você tirou crianças, de repente, de estar fazendo coisa errada, que se interessaram pelo teatro porque viram uma entrevista, uma matéria, ou se interessaram pela dança, pela música, você sabe? Sim. Então, assim, é você transmitir aquilo de uma maneira que seja formadora, sabe? E quando eu falo formadora, eu não estou assim, né, a preocupação nossa, até às vezes escuto isso quanto professor de teatro, quando eu dou aula, assim, em algumas escolas, como eu já dei aula, já ouvi isso. Não vou colocar o meu filho para fazer teatro, porque ele não vai ser ator. Não, mas não é para ser ator, gente. Sabe? Ou a criança não vai fazer aula de violão porque ele não vai ser cantor, músico. Não é isso. A arte vai além disso. Sabe? Você não vai fazer teatro porque simplesmente ou unicamente para ser ator, sabe? Ou quando você se envolve na arte, ela vai te agregar muita coisa pro seu vida, dia a dia. Porque eu particularmente, eu já dei aula de teatro. Uma vez eu participei de uma oficina de teatro, né? A turma tinha advogado, tinha professor, tinha dona de casa, sabe? Tinha mecânico, enfim, uma infinidade de pessoas que cada uma apresentava uma necessidade para estar ali naquele momento. E que talvez se tivesse tido aula de teatro na escola, não estava tendo que fazer depois de uma certa idade. Entendeu? Então, assim, pais, por favor, pais, meu apelo, quando seu filho quiser fazer aula de qualquer, né, seja qual for a arte ali que ele queira fazer, ou a escola oferecer, permita. Né? Porque não é para ser ator, cantor, não é. Que se ele for, melhor ainda, né? E que se realizar com isso, profissionalmente, maravilhoso. Mas, assim, agrega muito, sabe? A pessoa, ela cria uma outra forma de ver a vida. Outras perspectivas, entende? Inclusive de entender também outras questões. Então, assim, é importante fazer parte da vida da criança, né, do aprendizado dela, a arte como um todo. É o que eu penso. Muito legal, muito legal. Deixa eu te falar, dentro do que você faz com teatro e tal, qual estilo? Existem estilos diferentes de teatro. O que vocês mais se identificam? Uma coisa mais moderna, uma coisa mais clássica? Se você fosse definir o seu trabalho hoje, eu vou assistir a próxima peça do Carlos. É uma coisa mais inovadora, uma coisa mais conservadora? Qual é o seu estilo de trabalho, assim? Betão, assim, eu gosto, com relação a gênero, eu gosto muito de comédia. Então, legal. Eu gosto da comédia. Legal. Eu gosto daquela comédia sarcástica, sabe? Aquela comédia pastelão, sim, sabe? Eu sou dessa comédia, tá? Gosto muito de stand-up, mas não é muito meu formato. Eu gosto daquela comédia... eu gosto, sabe? Eu gosto daquele tipo de humor Jô Soares, sabe? Eu gosto também daqueles formato sai de baixo,
Sim, Lembra? sim. Sai de baixo, Miguel Falabella. Lembro. Então eu gosto muito eu gosto de estar nesse lugar ali. Sabe? Aquele humor assim meio pastelão, aquela coisa meio coisa de família Sim. e tal. Um formato em si, assim, eu gosto de mesclar. Sabe, eu gosto de trazer um pouco, o monólogo que eu estou escrevendo, inclusive, ele vai retratar um pouco do antigo. Quando eu falo antigo, eu digo, é porque eu quero, como é um monólogo, eu estou pensando um pouco do meu desenvolvimento artístico pessoal, eu quero passar ali pelaquela década de 90, sabe? Então, eu gosto muito de coisas antigas, né? Uhum. Eu tenho mal, eu gosto de músicas antigas, eu gosto de coisas antigas, enfim. Não, isso não é mal, não. Hoje em dia isso é... Eu adoro. É uma qualidade, cara. Então eu vou passar por isso, né? No meu monólogo, eu penso em estar trilhando esse caminho, né? E mostrando essas evoluções para as pessoas que estiverem assistindo, elas consigam ter a percepção do o que de bom nós perdemos que não trouxemos lá de trás, sabe? E também, lógico, que existe de bom hoje. Então, fazer um certo conflito, sabe? Então, eu gosto de brincar com isso. Trazer as duas realidades. Trazer isso. Porque, assim, como eu gosto muito do antigo, mas a gente não pode fugir do atual, né? Uhum. Então, eu gosto de estar, assim, meio que... Então, o meu próximo projeto com relação ao espetáculo, o monólogo, eu estou elaborando um estudo em cima disso, que eu consiga fazer essa mescla e que fique nítido, sabe? Porque eu gosto de brincar também com essa percepção da pessoa que está assistindo. Sim. Nossa, ele quer dizer isso. Cara, é aquilo. Sabe? Então eu gosto Duas pessoas diferentes conseguem interpretar outra coisa, vamos dizer assim, né? Tipo isso. Ou ao contrário, não duas pessoas, mas assim, a mesma pessoa ter as duas nuances, entende? Legal. Você fala que gosta do antigo, assim, o que você escuta, assim, de... Você tem vinil, não? Você tem vinil? Cara, eu não tenho vinil porque assim... Meu pai, quando a gente era criança, vendeu, né? Quando as coisas foram modernizando, então ninguém lá de casa pensou em guardar. Né? A gente achou que não ia acabar. E hoje virou moda de novo, né, cara? Então assim. Caro pra caramba, vinil. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele tem um aparelho de vinil, aqueles de maletinha, sabe? Já é moderno, já foi feito, já tem USB e tudo. Uma né? vitrolinha ali, tô ligado. É bem bonitinha. E tem os discos e tal, admiro, acho muito legal. Mas eu não tenho. Eu tenho, ó, de coisas antigas eu tenho máquina de escrever. Tenho 3 máquinas de escrever. Caramba. Você escreve, é escritor. Inclusive eu tenho a última das versões de máquina de escrever Olivetti, que é a elétrica, né? Sim, tem uma tecla que apaga. Olha, é bem moderno, cara. Tem uma teclinha lá que apaga. Quando você erra, você aperta, ela volta e passa tipo um branquinho. Você quer saber se o cara é velho? Pergunta assim, Duda. Você fez datilografia, velho? Que é isso? Os caras não... A molecada não sabe o que é. Não, inclusive, uma vez eu fiz um evento numa escola para falar sobre a história do livro e eu levei a máquina de escrever para as crianças, Aí eu perguntava, quem sabe o que é isso? Saía de tudo. Saía que era impressora, saía que era pra... Sabe? É incrível, assim, a molecada viaja, né? Você lembra do mimeógrafo? Lógico, poxa. Ficava cheirando álcool ali, mano. Os maloqueiros ficavam cheirando álcool. Antes de fazer a prova, já ficava dopado, né? E aí eu tenho um telefone daquele de roleta, né? Total, legal. Acho legal isso. Se fizesse prova, elaborar, né? Que era elaborar. Elaborar. Não podia passar no bafômetro. Não podia. Exatamente. E assim, aí você me perguntou as músicas que eu escuto. Cara, eu sou do Amado Batista, eu sou do Roberto Carlos, eu sou do Elvis, eu sou dos Beatles. Caramba, só classicão, pô. Aí eu gosto de uns forró, dos antigos, gosto de uns brega, dos antigos, sabe? Eu sou aquele cara da antiga. Escuto o novo, mas assim, não me agrada muito os ouvidos, não. Você assim, lembra do Cassino do Chacrinha? Sim. Clube do Bolinha? Clube do Bolinha. Ó, tá passando um teste aqui, Duda. Realmente ele é velho. Mas então, eu curto isso, sabe? Aí e uma mescla, né, assim, de música. Eu gosto muito de sertanejo, né? Moda raiz, moda de viola. Inclusive a Bruna Viola, eu entrevistei ela. Cara, que né, legal. Café com teatro lá, via e-mail, aquele formato que eu te falei logo no início ali. Michael Jackson, sou fanzaço.
Cara, aí, inclusive, também mandar um abraço aqui pro Rodrigo Tizzi, que é o intérprete, né, do Michael Jackson aqui no Brasil. Também fiz uma entrevista com ele. Legal, fera, inclusive, essa fera, meu. A gente conseguiu aí uns contatos legais. Inclusive, ele tá na nossa agenda aí pra fazer um backstage futuramente. Então, Que legal. vai ser um... Eu sou fãzão dele, cara. Nossa, o trabalho dele é sensacional. Muito legal. É muito bom mesmo. E é isso, sabe? Então, assim, eu tenho esses gostos peculiares, né? Eu sou das antigas, gosto de carros antigos também. Inclusive, aproveitando, a revista Café com Teatro vai estar no evento, acho que é EAAB, se eu não me engano, mas depois vai estar lá no nosso perfil lá, o evento de encontro de carros antigos de Águas de Lindóia. Então nós estaremos lá, se eu não me engano... Fazendo a cobertura ali. Isso, a gente vai fazer a cobertura, né? Nós vamos ter acesso lá às áreas VIPs para conversar com os proprietários dos veículos, né? Aí vai ter lá os veículos em exposição, os carros antigos, tem leilão, enfim. É um evento muito legal, acontece todo ano, né? Eu costumo ir como espectador ali. Esse ano a gente conseguiu ir mesmo para fazer a cobertura do Deixa eu te evento. falar, vai ter um evento em Caçapava legal e tal. Se eu quiser, por exemplo, chamar você pra cobrir, assim, como que faz assim? Sim, é o mesmo procedimento. Pode entrar lá no perfil, né? Começa o assunto por lá, a gente já passa um WhatsApp e ajusta todo, né? O formato de como é que ele vai estar presente e tal. Tem algum custo, assim, pra te levar numa festa e tal? Não, a princípio não. Sim. Ainda não, brincadeira. Mas não, a gente aceita os convites porque justamente acaba sendo, agrega muito, conteúdo, né, cara? Então só a gente ter um acesso ali, de conseguir elaborar uma apresentação, enfim, então a gente faz essa troca, né? Porque acaba sendo uma troca, né? O evento leva a nossa imagem, Sim. a gente leva a imagem do evento, então a gente tá trabalhando muito com essa troca de divulgação, digamos Legal. assim. Um apoiando o outro ali. Eu acho que isso é importante. Perrengue, cara. Você já passou por algum perrengue que você lembra assim? Falei, caramba, Betão, me dei mal nessa. Você não vai lembrar, assim. Vai pensando aí que eu vou falar dos nossos patrocinadores. Beleza. Aqui, quero mandar um abraço pra galera que me apoia, velho. A galera que me ajuda a colocar o podcast Passagem de Som no ar. Cara, aqui, Bar do Betão. Funcionamos de terça a sábado, das 16 horas até meia-noite. Um barzinho bem pequeno, mas que tem uma vibe incrível. A galera curte pra caramba. Pé de frango, moela, língua. Essas baixa gastronomia rola lá. Tá bom? Cult Store, cara, do nosso amigo Bonei. Siga a Cult Store nas redes. @usecult. Tem as camisetas iradas. As camisetas mais iradas de rock and roll, né? Basquete, cinema. E hoje começamos com uma parceria muito legal com o nosso amigo André, Laser, cara, Laser Idiomas. E se você quiser dar um upgrade aí na sua vida profissional, no seu currículo, procura os caras. E aí a gente tem uma promoção valendo aqui. Use o cupom Passagem de Som, tô zoando. Cara, mas você que assistiu o Passagem de Som hoje, colar na Laser lá e falar, mano, assistiu o Passagem de Som, você vai ter um descontão lá pra você fazer a sua matrícula. Um grande abraço, André. Obrigado, cara, pelo apoio. Bateu aquela larica que eu tô ligado, você vai fazer o seguinte, cara, você vai lá no Detrivela, que fica na Coronel Alcântara, aqui em Caçapava, próxima linha do trem, e você vai comer o melhor lanche da cidade. Um abraço, Gabriel, que acho que nesse momento tá na Bahia. Um grande abraço. Cervejaria Target, cara, cervejaria artesanal de Caçapava, orgulho da cidade. Tem um chopp incrível e você encontra os caras dos melhores rolês da região. E eu queria agradecer o Duda. Obrigado, viu, cara, por disponibilizar a quarta-feira aqui. Eu sei que tem uma galera querendo fazer na quarta aqui. E você segura pra mim aqui, valeu. Se você quiser fazer seu registro audiovisual, você tem o sonho de ter um podcast, mano, conversa com o Duda aí, manda uma mensagem, Caçapavão no Instagram, manda um direct pro cara e desenrola que ele é gente fina. Beleza? É isso aí. Jason Tatu, cara, meu grande amigo old school. Marque lá, siga o Jason. 35 anos de experiência, marca sua primeira tatu e não pare jamais de se tatuar. Eu falo cada slogan aqui, muito louco, né, velho? Mas é isso aí. Lembrou de um perrengue? Não vai lembrar. Não, mas a gente falar a real. Mas de boa, você chega, tá, cara, todo mundo... Sim, graças a... É porque assim... Legal, pô, bom. É porque eu vou te falar a real, assim, eu sou muito... Eu acho que, como eu trabalhei muito dentro de empresa, né, assim, eu sempre fui gerente dentro de empresa, então sempre fui aquela pessoa que estava à frente dos eventos, digamos assim, então eu tinha que estar atento a prever situações para evitá-las.
Então isso eu carrego pra vida. Então, assim, os perrengues é difícil chegarem porque eu faço todo um organograma de previsão. Então, cara... Sempre foi light. Graças a Deus, até o momento, sim, pode acontecer ainda, né? Porque nós estamos na estrada, mas até o momento... Ah, que legal, que bom. É que eu sempre pergunto pras bandas, cara, sempre tem cada história. Ah, velho. Imagina, ainda mais banda, assim. Mas eu te falar, Carlão, seguinte, velho, beleza. Se a galera... Convida a galera aí pra seguir você nas redes sociais, Sim. o projeto de vocês, reforce mais uma vez o Instagram e manda essa mensagem pra galera que tá assistindo aí. Galera, é o seguinte, então, Revista Digital Café com Teatro, né? É uma plataforma que vem se desenvolvendo justamente para divulgar e expandir a arte. Então, é arte como um todo, é dança, teatro, artes plásticas, enfim, tudo que se caracteriza arte. A gente está lá, vai estar fazendo cobertura, divulgando, entrevistas e tudo mais, né? Se você quer seguir a gente, nós estamos no Instagram, no TikTok e também estamos no YouTube. Então, você pode colocar lá Café com Teatro, que vai aparecer. YouTube Café com Teatro TV, TikTok Café com Teatro, Instagram Revista Café com Teatro, tá? Mas você colocando Café com Teatro lá, aparece que a gente está logo em evidência. Então segue, se inscreve, curta, comenta, compartilha, participe mesmo, sabe? Mande suas dúvidas. E você que é produtor, né, ou está produzindo o seu espetáculo, ou você é bailarino, cantor, enfim, chama a gente, vamos bater um papo. A gente pode também, de repente, marcar para bater um papo, fazer uma entrevista, né, para divulgar o seu trabalho. Ou se você tiver com algo em cartaz acontecendo ou para acontecer, divulga com a gente também. Portas abertas ali. Que legal, pô. Que legal. Um projeto muito legal. Parabéns. Parabéns pelo seu sonho, pela sua correria. E tudo tem seu momento. E agora é o momento de, cara, decolar. É isso mesmo. Legal mesmo, cara. E assim, Betão, muito obrigado pela oportunidade. Cara, tá? eu que agradeço a sua desejo presença. também o mesmo aí, que poxa, já é o 19º, né? Uhum. Fico feliz em ser o 19º e espero voltar em breve. Sim, com já certeza. Inclusive falando do nosso outro espaço, te convidando também para ir lá bater um papo com a gente. Pô, cara, a gente vai, cara. Tá? Eu sou meio cara de pau, meio Não, oferecido. mas é isso aí. E assim, a gente torce muito de verdade, tá? Legal, muito obrigado. Seus caminhos se abram cada vez mais aí, porque é muito bom o espaço que você cede também, assim, pra gente poder estar divulgando e batendo esse papo aqui aberto, enfim. Acho que é importante para quem assiste também, para quem tem esse acesso, né? Muito legal, eu agradeço de verdade, cara. E é o seguinte, eu sempre finalizo o podcast perguntando para o convidado o último som. A gente quer conhecer o gosto musical, mas você já falou seu gosto musical aqui. Mas qual o último som que você escutou antes de vir pro podcast, cara? Tá, eu vinha de carro pra cá, eu vinha ouvindo Armandinho, cara. Bom demais, adoro, cara. Reggaezão. Sim, eu tenho esses... Como eu te falei, os meus gostos são bem peculiares, né? Eu gosto daquele antigo e tem esses caras, sabe? Então, assim, o reggae no mundo geral, né? Então, Edu Ribeiro, gosto muito, Nath Roots, né? Mas eu venho curtindo um Armandinho agora, tal, que é um som que... Curto pra caramba. Pra estrada, assim, eu acho que super combina também. Muito legal. Cara, eu escutei, cara, eu tô pesquisando, eu tenho poucas informações dessa banda que chama Slaughter to Preview. É uma banda russa, cara. Os caras que moram nos Estados Unidos agora. E os caras estão se destacando aqui no YouTube. Você colocar lá Slaughter to Preview, vai aparecer várias coisas dos caras. E eu fiquei impressionado com o vocal. Depois você pesquisa, sim, cara. Claro. O cara tem aquela técnica que canta bem grave, assim. Cara, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, eu vou levar essa sugestão pra galera do podcast. Cara, facinho. Só digitar no YouTube lá vai aparecer um monte de coisa dos caras. O vocalista se chama Alex Terrible, uma coisa assim. O cara tem uma voz muito legal. E a banda que eu tenho curtido ultimamente. Muito bom, legal. É novidade, pra mim é novidade. Tô pesquisando, não sei qual que é o rolê. Eu acho que é deathcore, uma coisa bem pauleira e tal. Top. Curti pra caramba. Mano, muito show de bola, mas é bom que a gente... Meu amigo, fez essa troca, né? A gente deixou de falar alguma coisa que você lembra, quer colocar os últimos... Não, acredito que a gente falou de tudo um pouco aí. Eu espero que, acho que a galera tenha gostado, né? Já entender um pouco mais, saber um pouco mais do projeto Café com Teatro. E, é aquilo que eu falei, só reforçando aqui, as portas estão abertas aí para quem quiser divulgar e falar do seu trabalho, enfim. Mas é isso, acho que a gente passou por tudo um pouco, foi bem bacana. Legal, foi ótimo, rolou pra caramba. Semana que vem tem o Marcelo Boy aqui pra trocar uma ideia falando da sua carreira. E é isso aí, cara. Obrigado quem assistiu aí, muito obrigado. Até a próxima, tamo junto, valeu. Falou, é nóis.